Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar falando para você sobre o método do lugar das raízes. Esse método é um método usado para avaliar a estabilidade do sistema. Quando você varia o ganho. Mas para você variar o ganho de um sistema, você precisa que esse sistema que ele esteja incluído em uma malha. Você não consegue avaliar o ganho de uma função de transferência em malha aberta. Você sempre vai precisar incluir a sua função de transferência numa malha com realimentação, porque você não consegue alterar o ganho sem incluir um controlador na sua malha. Para isso, toda vez que a gente te falar em método do lugar das raízes, você está avaliando a sua função de transferência em malha, não em open loop, não em malha aberta, em malha fechada. E para isso, esses são os dois tipos mais comuns de arranjamento de malha. Nesse caso aqui, você tem o controlador, o ganho, controlador, o ganho e a função de transferência. Ou seja, o controlador é responsável pelo ajuste de ganho, mas para isso ele precisa de saber a informação da saída, quão longe a minha saída está do meu valor de referência. Então, para esse tipo de arranjamento de malha, a função de transferência vai ficar assim, ó, a função em malha fechada. Vai ser K vezes o controlador vezes a função de transferência do meu sistema sobre 1. Vamos considerar aqui a realimentação negativa, então aqui fica positivo. K aqui é uma realimentação unitária, então a gente vai multiplicar isso aqui por 1, que vai continuar sendo a mesma coisa. Então tá, essa daqui é a minha função de transferência em malha fechada. Quando você inclui o controlador na malha central. Essa função, esse diagrama de bloco aqui, essa malha aqui, você já inclui o controlador na realimentação. Como é que vai ficar isso daqui? Essa função em malha fechada desse tipo de malha vai ser meu ganho vezes a minha função de transferência G sobre, vamos considerar aqui a mesma coisa, negativo, 1 mais KG, meu ganho vezes vezes a minha função, vezes o controlador, que vai ser a mesma coisa da outra função de transferência. Então tá. Nesse caso aqui, para fazer o método da análise do lugar das raízes, a gente vai considerar, como já foi dito, a gente só pode fazer uma alteração no ganho quando você tem a sua função em malha fechada, você tem uma realimentação. Então, para a gente fazer o método do lugar das raízes, a gente frequentemente depara com esses dois tipos de malha. E qual a função que a gente usa para poder plotar o comportamento do sistema, para começar a fazer o método do lugar das raízes? Nesse caso aqui, no primeiro caso, a gente vai usar a função de transferência equivalente a esse bloco aqui, que seria a nossa função de transferência em malha aberta. Nesse caso aqui, a gente tem que abrir essa malha aqui, depois do controlador, e pegar a nossa saída como se fosse depois do controlador aqui, ó. Vamos supor que a nossa saída seja aqui agora. Então, a gente vai pegar a função de transferência equivalente a essa malha aqui, ó. Ou seja, a minha função de transferência, nesse caso, vai ser isso daqui. A minha função de transferência, nesse caso, vai ser isso aqui. Ou seja, essa função de transferência é a função equivalente à função de transferência em malha aberta. Então tá, agora a partir daqui a gente já pode traçar o nosso lugar das raízes, ou root locus. Então tá, a gente vai usar aqui, nesse exemplo, essa função de transferência aqui, ó. Isso aqui está errado, essa função de transferência aqui. Deixa eu alterar aqui. A minha função de transferência vai ser
S mais 1, G de S vai ser igual a S menos 1 sobre S menos 1 sobre S mais 2. O meu controlador vai ser igual a 1 sobre S mais 3. Ok. Aí a gente monta a nossa função de transferência. KCG. O que vai dar a nossa função em malha fechada? Vamos montar só essa parte de baixo aqui da função. Vai ser K vezes o controlador, 1 sobre S mais 3, vezes S menos 1 sobre S mais 2. Isso daqui tudo vai ser igual a K S menos 1 sobre S mais 3 vezes S menos 3. Perdão, S mais 2. Essa vai ser a nossa função de transferência equivalente a KCG. A gente multiplicou K, isso daqui é o K, isso daqui é o C, isso daqui é o G, que é o G de S, que é a função de transferência. Ok, então aqui a gente já tem a nossa função para plotar o lugar das raízes. Então a gente já pode começar a fazer a análise do lugar das raízes. Mas para isso, a gente precisa saber algumas... Depende da análise. Se a análise for muito sensível, você pode incluir vários pontos importantes para você ter um lugar das raízes mais acurado, mais exato. Então, aqui a gente vai calcular só os básicos. O que é o básico? O básico você precisa saber para fazer o lugar das raízes é a origem da sua assíntota, que é dado pelo somatório dos polos menos o somatório dos zeros do sistema. Isso daqui sobre o grau relativo do sistema, n menos m. N é o grau do denominador e m é o grau do numerador. E você precisa saber esse n menos n que vai te dar o número de assíntotas. Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma análise para o ganho positivo e ganho negativo. Isso daqui é informação. Você, quando vai fazer a análise do lugar das raízes, vai plotar o lugar das raízes, construir o lugar das raízes para ganho maior que zero, ganho positivo, você sabe que se você tem n menos m igual a 1, você tem uma assíntota e ela vai estar orientada a 180 graus. Se você tem n menos m igual a 2, você tem duas assíntotas que vai estar orientada 90 graus, menos 90 graus. Se você tem 3, você vai ter assíntotas defasadas 120 graus. Se você faz a análise para K menor que zero, essas assíntotas vão estar ao contrário. Elas vão estar orientadas reversamente. Que nesse caso aqui vai ser dessa forma. 120 graus, a mesma coisa, só que muda a relação. Aqui é 180, aqui é 0 grau. E assim por diante. Agora a gente já pode fazer o primeiro passo aqui. O primeiro passo vai ser calcular a origem da minha assíntota. A origem da minha assíntota, nesse caso, vai ser igual a... Nesse caso aqui, eu tenho um polo em menos 3,
e outro em menos 2, menos o outro um zero em 1. Isso dividido por 2 menos 1, 1. Isso vai me dar uma assíntota em menos 3, menos 2, 5, menos 1, 6. Menos 6. Eu vou ter uma assíntota no menos 6. Como eu já fiz o cálculo n menos m é igual a 1, eu vou ter uma assíntota. Para cá positivo, eu vou ter a minha assíntota dessa forma, em menos 6. Então, eu já posso plotar ela aqui. Mas já vamos plotar aqui, então, os zeros do meu sistema e os polos. O zero, eu sei que tem um zero em 1. Eu tenho um polo em menos 3 e um polo em menos 2. Polo em menos 3, menos 2, menos 2. Digamos que aqui seja menos 3. Menos 6 vai me dar alguma coisa mais ou menos aqui. A minha assíntota aqui vai estar direcionada nesse sentido aqui, ó. Então, tá beleza. Isso para k maior que zero. Agora a gente já pode começar a construir o lugar das raízes. A regra básica é você vir da esquerda para a direita e se você tiver um número de polos e zeros, somatório de polos e zeros, ímpar, você tem lugar das raízes. Se você tem par para a sua direita, você não tem. Por exemplo, se você vem andando da esquerda para da direita para a esquerda, você tem zero. Então, você não tem zero polos, zeros e zero zeros. Aqui você já tem um zero. Então, aqui eu tenho um número 1 de zero. Então, daqui até aqui, eu vou ter lugar das raízes. Do meu zero até o meu polo, eu vou ter lugar das raízes. Daqui até aqui, eu não vou ter, porque eu tenho um número par para a minha direita. Então, eu não tenho daqui até aqui. Aqui eu começo a ter um número ímpar, que é 3. Então, daqui até o infinito, eu vou ter lugar das raízes. Então, o que a gente pode concluir dessa primeira parte? Que se eu aumentar o ganho na minha malha, no meu sistema, o qual possui essa função de transferência, esse polo vai ir para esse zero e vai andar nesse sentido para esse zero e esse polo vai ir para o infinito, o que confirma que a gente sabe que tem um zero no infinito, porque o somatório de polos tem que ser igual ao somatório de zero. Então, tem um zero no infinito, e é justamente para onde esse polo está indo. Ou seja, aqui, para ganho positivo, a gente sabe que esse sistema só será estável para ganhos pequenos, porque se você aumentar muito o seu ganho, você vai passar esse polo para o semiplano direito, que vai tornar o seu sistema instável. E esse polo vai para o infinito. Agora, vamos fazer a análise do lugar das raízes para um ganho menor que zero. Para um ganho menor que zero, a gente faz a mesma coisa, porém a gente vem da esquerda para a direita agora. Então, da esquerda para a direita, eu começo daqui. Não tenho nada, então não tenho lugar das raízes para ganho negativo. Quando eu chego nesse polo, eu começo a ter, porque eu tenho o número 1 de polo, então é um número ímpar. Então, daqui até aqui, eu vou ter lugar das raízes. Então, desse polo até nesse polo, eu tenho lugar das raízes. Daqui para cá, eu não tenho, porque eu tenho um número par, então eu não tenho lugar das raízes. 2, eu tenho par, não tenho. Daqui para cá, eu vou ter lugar das raízes. Então,
vai ficar mais ou menos assim. Eu vou ter lugar das raízes aqui. Então tá. E agora, como que eu sei o comportamento dos meus polos com alteração do meu ganho para um valor negativo? A gente, a gente sabe que um desses polos tem que ir para o infinito, porque a gente só tem um zero aqui. Então, o que vai acontecer? Esses polos vão partir justamente aqui, ó. Eles vão fazer alguma coisa mais ou menos assim, ó. Eles vão quebrar ali. Tem vários cálculos que você pode fazer, como eu disse no início, para você fazer o seu lugar das raízes mais exato. Você pode encontrar esse breakpoint aqui. Você pode encontrar o lugar onde o seu lugar das raízes vai trespassar o eixo dos complexos. Você pode encontrar o ângulo de saída e várias outras coisas mais. Nesse caso aqui, a gente descobriu o nosso lugar das raízes para ganho negativo. O que vai acontecer com o nosso sistema se a gente aplicar um ganho negativo nele? Esses dois polos vai tender a ir para o semiplano direito, que vai tornar o nosso sistema instável. Então, a gente conclui que para ganhos negativos próximos de menores, a gente vai ter o nosso sistema estável. Mas se a gente aumentar o nosso ganho, aumentar em módulo, né, o nosso ganho, a gente vamos tornar o nosso sistema instável. Então, é basicamente isso o método de análise aí do lugar das raízes.